O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso Deus, imortal, todo-poderoso, mas, como diz a Bíblia, sobretudo, o nosso bondoso Pai Celestial. Ele quer nos redimir, Ele quer nos salvar para o seu reino, para a vida eterna, a imortalidade. É o que está assentado em vários versículos bíblicos, muitos passos sobre isto. Por exemplo, João 3, 16 e 17. É o Cristo dizendo, assegurando-nos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, não é? Capítulo 3, versículos 16 e 17. O cara que escreveu, que inventou o GPS, ele estava olhando para quem? Para Deus. Pergunta por quê? Porque na vida, quando a gente vai sair daqui para ir lá para o Rio de Janeiro, que é meu sonho conhecer o Rio de Janeiro, quando a gente vai, a gente coloca o GPS. Para chegar no destino, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a ouvir as instruções. A 20 km vira à direita, anda 5 km vira à esquerda, anda 15 km para a rotatória. Se a gente ouvir a instrução e for certo, a gente chega no destino. Só que se a gente errar, por displicência da vida, passar da entrada, ou por ansiedade a gente errar o caminho e entrar antes, porque na vida a gente sempre faz isso, o GPS olha para você e fala, você é burro, eu vou desistir de você. É isso que ele faz? Não. Ele começa assim, recalculando nova rota. Porque o objetivo do GPS é te levar aonde? No seu destino. Toda vez que a gente erra com Deus ou erra na vida, Deus recalcula a nossa rota. Porque o foco dele é nos fazer chegar no destino. A gente tem um destino, sabe onde é? O céu. E para chegar no céu a gente precisa de uma coisa só, ouvir as instruções. E não deixar que a displicência da vida não vire onde Deus manda a gente virar. Ou não deixar que a ansiedade da vida faz a gente virar antes de onde era para a gente virar. Quando Cristo andou aqui, certa vez falou assim:
sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto tempo já passou desde que ele assim falou, mas a sua palavra permaneceu. Em meio a tanta confusão, eu vejo esta multidão sem saber pra onde ir, vai vivendo em vão. Assim, sem saber pra onde ir, vai vivendo por viver, não tem prazer na vida, basta experimentar o caminho palmilhar, Cristo ajudará verdade trilhar. Em meio a tanta confusão, eu vejo esta multidão sem saber pra onde ir, vai vivendo em vão. Porém, se esta multidão em Deus a salvação, caminhará em sua luz, seguindo os passos de Jesus.
saber da salvação. Quero ser qual forte luz pra guiá-los a Sião. Vem, Espírito Santo, Espírito, habita em mim e transforma a minha alma. Limpa todo mal do meu coração. Santifica-me, quero ser tal qual Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Orar a Deus. Este é um privilégio que o Pai do Universo concede a qualquer pessoa. Deus, nosso Pai Celestial, Deus de amor, graça e infinita misericórdia para comigo, para com a minha querida família, para com o mundo, para com todas estas pessoas maravilhosas, seus familiares, ouvintes, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, enfim, enche, meu Deus, do Espírito Santo, do Espírito da graça e da verdade, para agora ministrar esta aula de Bíblia, que todas as pessoas de fato sinceras acatem, observem este ensinamento, comparando o que explico com a Bíblia, como faziam os bereanos, diferentemente dos tessalonicenses. Então, Deus, muito obrigado por tais bênçãos, pela Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, região metropolitana, para toda a rede Sara Brasil. Obrigado pelos membros da AMAR, que apoiam-me financeiramente no rádio há praticamente 39 anos. Pela tua graça, ó Deus. Orei agradecido, certo da resposta pronta. Amém, Senhor Deus. Amém, eterno e bondoso Pai Celestial. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a
Então, estamos na nossa escola bíblica, todos os sábados, neste horário, evidentemente ao vivo. Estou aqui no meu estúdio próprio, na minha residência, cidade de Ceres, estado do Goiás. Então, luz para o mundo, de Milson Carvalho, aula de Bíblia. Alguém preparou o caderno, caneta? Está apto para anotar as passagens que doravante estarei citando, lendo e explicando. Porém, permita-me, antes que eu explique ou cite, na realidade, as 3 últimas passagens do programa passado, uma breve recapitulação sobre as aulas bíblicas que ministrei no sábado atrasado e no sábado passado. No sábado atrasado, apresentei várias passagens bíblicas da primeira parte bíblica do Gênesis ao Malaquias e da segunda, digamos assim, seção bíblica do Mateus em diante, mostrando, não mostrei coisa alguma, sim a Bíblia, que o título correto dado à Bíblia, sendo que a própria nomenclatura Bíblia é apelido, Bíblia, que vem da palavra grega biblos, que significa os livros, de biblioteca, bibliotecário e tal. Então, mas na Bíblia, você não lê Bíblia. Aqui é Bíblia, não. Você encontra geralmente na capa das Bíblias, não é? Na capa, Bíblia, o Bíblia Sagrada. Então, o título é, como vimos no sábado atrasado, dezenas de passagens. Quase 20, na verdade, não dezenas, desculpe. Escrituras, lembra-se? As Escrituras, até o Cristo disse, concordando com aqueles líderes judaicos que examinavam não a Bíblia, não o Velho Testamento, sim as Escrituras. Claro que faziam parte já da primeira parte bíblica, Gênesis, Malaquias, 39 livros. Uma parte em hebraico, pequenas porções em aramaico, é assim, essa é a realidade. Então, Escrituras. O Cristo disse, João 5,39. Mudando aqui para o tratamento, vocês líderes judaicos, têm examinado as Escrituras, porque cuidaste ter nelas vida eterna, etc. e tal. Escrituras. O Cristo não disse, vocês têm lido e examinado o Velho Testamento. Não. O Cristo nunca disse, aqui é o Velho Testamento. Tal ponto está escrito no Velho Testamento. Não. Nas Escrituras. Enfim. Vimos também do Mateus em diante as Escrituras. Paulo, inclusive, escreveu partes das Escrituras. Parece que 14 epístolas dessa parte bíblica chamada erroneamente o Novo Testamento, epístolas, cartas, autoria do Paulo. Além do que, o livro dos Atos dos Apóstolos, em 70% ou mais, talvez 85%, tratam das palestras, viagens, pregações, trabalho missionário do apóstolo Paulo, coisa incrível, impressionante. Pedro, lembra que eu citei isso no sábado passado? Pedro escreveu nos seus sim também, mas no caso Pedro falando do apóstolo Paulo. Eles eram colegas do apostolado do ministério de salvação, da palavra da salvação. Então, falando do escrito do Paulo, Pedro disse que nosso irmão Paulo, nas suas epístolas, escreveu muitos pontos difíceis de entender, etc e tal. Nas Escrituras, seus escritos nas Escrituras, e não no Novo Testamento. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, etc. Então vimos que nós temos na Bíblia física, no livro em si, com 66 livros, uma boa parte são epístolas, pequenas cartas, até um bilhete como juros e tal. Então, Escrituras, e não Velho Testamento lá, Novo Testamento cá, Escrituras. E no sábado passado, o que eu expliquei, citando, lendo e explicando porções bíblicas, expliquei, a Bíblia, não eu, a Bíblia deixou claro que não existem 2 testamentos na Bíblia. Como assim, Demilson Carvalho? Explique melhor. Bom, isso foi plenamente explicado no programa passado. Lembrando que tais programas que eu faço em emissora de rádio, como este, Serra Brasil FM 93.9 Goiânia, são feitos pelo YouTube. Ou seja, são feitos por mim, desculpe. O YouTube não faz programa algum. É o locutor, o palestrante, não? Enfim, eu estou utilizando, melhor expressando, desculpe, o meu canal no YouTube, o qual é Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Então, se inscreva neste canal, não agora, para não perder
alguma explicação minha nessa aula de Bíblia, importantíssima, a Bíblia que é importantíssima, não eu. Então, após o programa, tudo bem, se você se inscreve rápido, faça isso. Se inscreva neste meu canal, porque há vários programas ali. Este, por exemplo, quando eu terminar, já fica postado neste meu canal no YouTube. Quer dizer, eu faço uma edição e depois é que o programa fica ali em definitivo, o vídeo do programa. Então, não compartilhe agora, porque o vídeo que está aparecendo para você, do YouTube, de fato, esse sai. Eu excluo logo que eu termino, porque a edição dele leva mais de um dia, mais de 24 horas. Eu estou utilizando, na verdade, então, pelo meu celular Master, que está num tripé ali, aqui na minha frente, nesse estúdio, eu estou utilizando não o YouTube, não o canal do YouTube, o YouTube em si, desculpe, a plataforma YouTube. Estou utilizando, na verdade, a minha plataforma, não sei se o nome é plataforma, parece que é, um aplicativo, é plataforma assim, chamada Prism Live Studio. Sem ela é impossível, não dá certo. Estou utilizando essa benção, é gratuito isso. Prism Live Studio, e ela é que joga no YouTube, e esse é que fica no canal. Então, quando eu terminar o programa, espere uns 40 minutos que eu faça alguma edição, como essa gafe que eu cometi quando eu veiculei dois hinos da minha autoria. O primeiro é chamado O Caminho, o segundo Vem Espírito, que eu estou utilizando, não sei fazer isso, mas eu contratei um rapaz lá do Paraná, esse aí de IA, né? IA, inteligência artificial. Só que a voz, apenas a voz do cantor, ou seja, o cantor, não, o intérprete, é que é da inteligência artificial, a famosa IA, inteligência artificial. Tem coisas ruins, mas tem bens como esse. Só que eu componho desde meus 19 anos de idade. Fui cantor profissional, TV Nacional de Brasília e tal, guitarrista no Templo de Jovem Guarda em Brasília e tal, e eu manjo bem disso. Eu não sou formado em música, mas manjo o suficiente para não cometer falha, então, no compasso, na afinação, os arranjos e tal. Eu não cantei, porque é impossível que eu grave no estúdio com a minha voz, utilizando a minha voz. Então, tem que ser pela inteligência artificial, que a voz é muito bonita, aprovada, não desafina. Impressionante isso da inteligência artificial. O intérprete, que não é uma pessoa, claro, é um comando ali, não desafina, é sensacional. Voz lindíssima, como você ouviu, 2 hinos da minha autoria. Lembrando também que, doravante, os hinos do programa, geralmente um no início e outro no final, serão sempre da minha autoria. Hoje, como eu executei 2 na sequência, e no final não haverá. Apenas, como sempre, o encerramento, mais ou menos às 13 horas e 57 minutos. Então, eu tenho meia hora para a ministração dessa breve aula bíblica. Então, é isso. A voz não é minha, inteligência artificial, mas os arranjos, a letra, a melodia, compasso, tudo da minha autoria. Eu componho desde meus 19 anos de idade, já tenho uns 73. Então, enfim, é isso. Já falei mais do que o bastante, não? O suficiente, então, prossigo com essa aula bíblica. O que veremos, então, hoje? Assim, recapitulando os últimos 3 ou 4, parece que 3 versículos que eu li e expliquei no sábado, não domingo, pensando que hoje é domingo, hoje é sábado. Hoje é sábado, 7º dia da semana, dia do Senhor, motivo do 4º mandamento, decálogo, Êxodo 28:11, mas o assunto não é este, eu apenas prossigo. Então, uma das passagens que eu citei e li e expliquei brevemente no programa passado, anote. Mateus 26:28. Na alguma versão bíblica você lê Testamento, Novo Testamento inclusive. Noutra você lê Aliança ou Nova Aliança. Às vezes simplesmente Testamento, às vezes Novo Testamento. Às vezes apenas Aliança, às vezes Nova Aliança. A passagem é, anote. Mesmo que você tenha notado no programa passado, anote, aula de Bíblia. Mateus 26:28. Mateus 26:28. Então, estou para vez o Cristo dizendo isso aqui. Mateus 26, versículo 28. Eu não estou para vez, eu leio. Dizendo Cristo, ao instituir a Santa Ceia. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, em alguma versão, você lê isso, nova aliança. Noutra, apenas aliança. E, de fato, condiz com o grego. Apenas a palavra diateques, ou diateques. E não kainés ou kainós, tal, diateques. Então, certo é mesmo, noutra versão bíblica, quando você lê apenas aliança e não nova aliança. Eu prossigo lendo. Que é derramado por muitos para perdão de pecados. Claro que quem entende o mínimo de Bíblia com honestidade sabe que não é o sangue do Cristo que nos perdoa. Cadê o sangue? Não há mais sangue. O Cristo é que nos perdoa. Na verdade, o Cristo intercede junto ao Pai por nós e é o Pai que nos perdoa. A Bíblia é eivada por passagens que explicam isso. Mas o assunto não é sobre a Trindade e a função de cada membro da Trindade, do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, também dos anjos, e eu, então, como tenho dito, apenas prossigo. Então, às vezes, testamento, às vezes aliança. O certo é aliança, e não testamento. Aqui em Mateus 26, versículo 28. Próxima passagem, anote. A próxima, Marcos 14, 24. Estou aqui folheando a minha Bíblia e caiu em Lucas, regredi e caiu um pouco atrás do Marcos 14. 2 folhas atrás e finalmente encontrei. Já estou apto para fazer leitura, então mais uma chance para que alguém aí que está levando a sério mais uma aula de Bíblia, essa aula de Bíblia, então anote. Marcos 14, versículo 24. Marcos capítulo 14, versículo 24. Mais uma chance, anote. Marcos 14, 24. Anotou? Parabéns, eu leio. Dizendo o Senhor Jesus Cristo, disse-lhes. E é a minha passagem, que é repetida, não Mateus, Marcos, Lucas, João, às vezes em Lucas. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Aqui, o adjetivo nova aparece nessa versão bíblica entre colchetes, que significa que quando se fala nova aliança, o adjetivo nova é acréscimo, é um acréscimo, porque em grego, neste versículo, não temos o adjetivo grego kaines ou kainos para nova, e apenas diateques. Quanto à pronúncia, não tenho certeza. Alguém, professor de grego, pronuncia diatex, outro diateque, o diateques e tal, e eu fico aí entre os dois. Se vire aí para aprender a pronúncia, talvez no YouTube, ou com seu amigo na sua igreja, professor de grego, de hebraico, coisa assim. Eu manjo mais é português e tudo, mas grego um pouco, dá para o gasto, não? Posso errar na pronúncia, mas nesse caso não, porque eu tenho um dicionário. Eu tenho o James Strong, eu tenho o William Carreteiro, grego-português, e me viro com isso. Graças a Deus eu sei ler e entender o que leio, isso é o bastante, né? Quer dizer, o principal. Não é que seja o bastante, incompleto, porém é o principal. Mais importante, então, não é a pronúncia, é o significado da palavra. Bom, mais uma passagem, anote. Lucas 22, versículo 20. Então, indo um pouco adiante aqui do Marcos, caiu em Lucas 6, Lucas 12, 17. Calma aí que eu cheguei. Agora é com você aí, se ainda não anotou, anote. Lucas 22, versículo 20. Anote, aula de Bíblia. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20, anotou? Parabéns, então, aqui na Santa Bíblia, estou utilizando aqui versão contemporânea, editora Vida. Eu tenho umas 16, 18 Bíblias. Conto, mas esqueço a quantidade, mas tudo bem. Todas são boas, recomendo todas. Maravilha. Então, Lucas 22, versículo 20, palavras do nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, leio. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Agora sim, neste versículo em grego, o teu Novo Testamento em grego koiné, de fato existe o adjetivo em português nova e em grego kainé. Aí na declaração temos kainé, kainês, kainos e tal. Caiam eles, não nós, né? É grego, fonote, falete, nada a ver com a língua portuguesa. Então em grego está de fato nova aliança. O estudo de hoje será resumido, não haverá tempo para a explicação completa, no próximo programa. Então minha aula, prometo, pela graça de nosso Deus, com humildade, será mais forte, mais conclusiva, mais competente não, mais completa, mais abrangente do que essa, sobre, então, as duas alianças, a chamada Velha Aliança e a intitulada Nova Aliança. Então vemos isso na Bíblia. Já lembrando que a palavra grega é indistinta, é polissêmica, diateques, vou pronunciar diateques, ou no singular, diateque. Um amigo meu, professor de grego, diz que é diateque. Então eu estou confiando nele, mas se ele errou, estou errando por culpa dele. Não é isso? No bom sentido, claro. Diateque. A palavra diateque, de fato, ela é traduzida conforme o contexto. Testamento, certo, correto, aprovo, assina embaixo. Conforme o contexto, aliança, mais certo ainda, correto, assino embaixo. O contexto bíblico na qual o versículo está inserido, e lá em grego diateque, é que define
se referencia a testamento ou aliança. Ou aliança. Lembrando também o que eu disse, foi muito rápido, mas eu disse o sábado passado, lembra-se no ano passado, que nessa primeira parte bíblica, Gênesis ou Malaquias, escrita em grande parte em hebraico, quase tudo, poucas partes em aramaico, nessa primeira parte bíblica, Gênesis ou Malaquias, 29 livros, você não encontra, eu não encontro, pessoa alguma encontra a palavra testamento. Não encontra. Não encontra a palavra testamento. Quais palavras você encontra? Que lá é hebraico, não é grego, então a palavra é outra. No próximo programa eu direi qual. Eu decorei, mas de repente um invisível em color branco, eu poderia errar a palavra. Deixarei notado para o próximo programa. Não sou obrigado a decorar tudo. Aprender sim. Tudo também não, bastante, mas tudo não. Decorar não. Então fico devendo para o próximo programa a palavra hebraica traduzida corretamente para aliança, pacto, aliança, pacto. Faltou aqui enfim, aliança e pacto, não? Testemunho também, isso. Aliança, pacto, testemunho. Mas nunca testamento. Agora em grego sim, a palavra grega diateque é polissêmica. Ela pode de fato ser traduzida para testamento, pode ser honestamente traduzida para aliança. Então o contexto eu dito é que define se é aliança ou testamento. Porém, quando se diz, quando alguém prega, quando alguém escreve um livro sobre teologia e tal, ministra a teologia, na escola dominical, explicando o quê? O Velho Testamento foi abolido. Mentira! Isso é erro grave, gravíssimo, gravado. Isso é mentira, isso é uma ideia do diabo. O pai da mentira, o enganador, o embusteiro. Cuidado com ele. Fique firme na Bíblia. Pesquise, fique firme. Porque quando alguém prega, essa parte bíblica aqui, o Velho Testamento, Gênesis, Malaquias, o Velho Testamento foi abolido, portanto eu posso fazer isso, deixar de fazer aquilo, porque isso era do velho e o velho acabou. Errado, mentira. Quando alguém prega também, a velha aliança foi abolida, está mentindo. Se alguém escreve, se alguém ensina, se alguém prega aqui, parte da antiga aliança, parte da primeira aliança, foi abolida, não porque não prestava, não porque era uma mentira, uma farsa, uma heresia, uma falácia. Parte da velha aliança foi abolida porque alcançou o cumprimento em Cristo na cruz. Aí sim concordo, porque de Bíblia eu entendo. Eu não sou teólogo, nunca cursei, tenho provas sobre isso, nunca cursei 1 minuto de aula teológica. Não sou contra, sou a favor, mas não tive tempo, não tive vocação, não preciso. Para o meu ministério evangelístico, para o desenvolvimento perfeito, eu não sou perfeito, perfeito é Deus, mas o evangelho é perfeito, por isso eu falo, para o meu desenvolvimento perfeito, o meu evangelismo, eu nunca precisei cursar 1 minuto de teologia. Eu leio livros teológicos, leio, conheço, analiso. Eu tenho aqui um livro, por exemplo, tenho vários na verdade, tá, o teólogo explicar o errado, heresia, falácia, mentiroso, enganador, o mesmo teólogo, o mesmo livro, agora está certo. Então assim eu vou comparando ensinamentos com a Bíblia. Tem um mérito, conhecimento, competência para saber. Está o livro teológico explicando este ou aquele ponto, está errado nisso, mas certo naquilo. E assim eu prossego na minha competência com humildade, pela graça do nosso Deus, o qual, pelo Espírito Santo, nos concede a mim e a milhões de outras pessoas, várias igrejas, eu não sou o único, dons e talentos para lermos e entender e explicar fielmente a sua palavra, a palavra eterna, indesmentível, irrefutável do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Coisa esplêndida, algo maravilhoso, não? Bom, Lucas, já foram 3 passagens, agora Hebreus. Essa da carta diz que é a autoria do apóstolo Paulo, eu não estou lembrando se eu li e expliquei no programa passado, mas como eu estou recapitulando os últimos versículos do programa passado, então tudo bem, anote. Hebreus 9, 15 a 17. Parece que eu li, mas não houve tempo para explicação. Essa vai agora embora resumidamente. Anote, aula de Bíblia. Hebreus 9, 15 a 17. A minha Bíblia ficou parada em Lucas. Bom, parada a minha Bíblia está, porque na verdade ela não tem pernas para caminhar, muito menos asas para voar. A sua também, não é? A Bíblia fica parada. Diga assim, permaneceu aberta, é a linguagem correta, não é? Desculpa. Mas essa é a realidade. Eu corrijo-me, eu não corrijo outras pessoas. Eu me policio, eu me corrijo. O pessoal merece uma técnica, não? Na oratória, na dicção, no respeito à nossa língua, bela, riquíssima, difícil, um desafio, gosto de desafio. Português, não é isso? Então, sim, já estou aqui com a Bíblia aberta em Hebreus, só que está no capítulo 11, e regredindo, porque é capítulo 9. Anote, aula de Bíblia. Agora sim. Estou visualizando aqui Hebreus 9.
versículos, por isso que é bom anotar, porque eu esqueci, tem um rascunho, sempre anota as passagens. Hebreus 9, 15 a 17. É isso. Pode anotar porque é isso. Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, 15 a 17. Alguém anotou? Se anotou, parabéns. Hebreus 9, 15 a 17. Anotou, parabéns, inicio a leitura. Hebreus 9, 15 a 17. Por isso ele é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para remissão, sim, esse mesmo, para que, intervindo a morte, para remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, onde há testamento, palavra grega, até que, singular, de até que, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. O testador quem? Isso. O Pai não morreu por nós na cruz. O Espírito Santo não morreu pela humanidade na cruz. O Filho sim. O Cordeiro, nosso Deus, que tira o pecado do mundo. De quem crê nele, claro. Não de todo mundo. A maior parte do mundo não aceita. Aí se ferra, perde a salvação. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele valor algum enquanto o testador vive. Permita-me um exemplo real na minha família. Penso que algum ouvinte meu deve estar sabendo que eu tenho pedido orações e tal. Nós tivemos, claro, quando eu falo nós, eu e minha esposa, não? Nós tivemos 6 filhos. Eram 4 homens, 2 mulheres. Claro que quando eram crianças, nem não eram mulheres e homens, não? Mas caminhando para tanto. No sexo correto, homem e mulher, macho e fêmea. Um filho nosso, Guilherme Miller, em São Paulo, há muitos anos, faleceu por diabetes. Não precisa explicar porquê, mas cremos que ele morreu salvo. Justificado pela fé, não por igreja. Igreja não salva. Pode até atrapalhar a sua salvação ou a minha. Cristo é o Salvador. Guilherme Miller faleceu em São Paulo. Moramos lá durante 32 anos por diabetes. E recentemente, mês de maio, estamos em julho, né? Pouco tempo, em São Paulo também, veio a óbito uma filha nossa após sofrer por bom tempo com câncer. A endometriose evoluiu para câncer no intestino, espalhou e tal, e enfim, emagreceu bastante. A quimioterapia não surtia efeito, morfina também já não tirava dor, enfim, até que ela pediu para ser sedada. Eu estava aqui em Sério, Goiás, moramos aqui, eu e minha esposa, e ela esperou que eu chegasse. Ela disse que eu aguenta dor, terrível dor, nível 10. Quando eu cheguei então, fiz uma oração por ela, cantei, os olhos dela brilharam, ela ainda falava e até contava piada e tal. Enfim, ela pediu para ser sedada. Naquele dia ela esteve um enfermeiro, sedou, e no outro dia à tarde ela entrou em óbito. Cremos que ela morreu salva. Não por igreja, repito, sim por Cristo, pelo Cristo. Com alguém, o meu ouvinte, você está sendo salvo, não está morrendo. Espero que não, não é? Posso até ser que alguém esteja morrendo e a família desligou o rádio porque chamando socorro e tal, não dá para ouvir rádio, mesmo programa como isso, na hora dessa, na hora fatal. Então, morreu salva. Restam 4 filhos. Então, restam uma moça, jornalista Débora Carvalho, no Paraná, meu filho Martinho Lutero, meu filho Israel, que é pastor adventista, e o Lucas. E a minha esposa, claro, Marineuza. E eu, claro, já sabe, Demilson Carvalho. Então, é claro que ela deixou um carro, um automóvel, ela não deixou imóvel porque morava de aluguel. E talvez algum dinheiro em conta bancária, não temos egoísmo, mas se não pega, fica para o governo, não é? Sabe como é que isso funciona, que são no testamento? E uma advogada, minha sobrinha, não sobrinha, calma de que minha sobrinha, não é SO, minha sobrinha, em Brasília, advogada, está cuidando da papelada, auxiliando a minha esposa está cuidando disso e tal. Não que eu não saiba, é que ela tem uma boa cabeça para isso, eu também, mas ela está cuidando disso, então. De modo que será feito, então, um inventário, né? Essa questão de testamento. Enquanto ela é viva, não. Agora é que é o testamento, o inventário. Sim, ela deixou um testamento, enfim, alguma coisa para minha esposa, seguro de vida, coisa assim. Enfim, essa parte já foi. Então tem um exemplo da minha família, questão do testamento, inventário, coisa assim. O Cristo morreu. Ele é o testador. O seu sangue foi derramado para deixar-nos a herança. Ele é o mediador, ele é o advogado. Então não precisamos entrar em cartório
Não precisa haver briga entre família pelo testamento espiritual que será a vida eterna. É a imortalidade. Não Jerusalém, um milênio, lá em cima já é imortalidade. Depois aqui, após o juízo final, após o fogaréu do juízo final apagar-se, depois aqui, porque daremos então, vinde bendito meu Pai, deixa o milênio lá em cima, possui por herança, Mateus 25, 34, herança do testador, o reino, é a imortalidade, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Nossa herança já pelo testador, o Cristo, o qual morreu, mas não permanece morto, foi ressuscitado por Deus o Pai, e disse, Apocalipse 1, 18 e 19, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e tal. Eu sou aquele que esteve morto, porém vivo, e vivo para sempre. Ficou morto por, no máximo 30 horas, Deus o Pai ressuscitou do sepulcro, já de Arimateia em Jerusalém. Ficou por um tempo ainda aparecendo aqui, ali, aqui não, em sério, lá naquela região, voltou ao céu dizendo, virei outra vez, prometendo, e vos levarei para mim mesmo. Ao chegar lá, ele dirá o que está a todos os salvos, antes de entrarmos no portão principal, Nova Jerusalém, onde passaremos o milênio, no paraíso lá em cima, junto ao trono do Pai Celestial, do nosso Deus, Rio da Vida, Árvore da Vida e tal. Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hoje eu não explicarei essa passagem, fica para o próximo programa. Agora a última, quanto a essa parte, que é uma recapitulação, que dá quase o programa inteiro, mas não há problema, eu não me arrependo, não peço perdão, estou explicando corretamente a Bíblia, não estou pecando, não tenho por que pedir perdão. Bom, também não há quem esteja exigindo que eu faça isso, né? Me humilhando e pedindo perdão, jamais, ao contrário, louvo a Deus por isso, pelo conhecimento que tenho da sua palavra, Bíblia Sagrada. A última nesse ponto, anote, essa é fortíssima, muito interessante, Hebreus 12, versículo 24, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 24. Pode anotar, aula de Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Essa passagem também, não haverei de destrinchá-la, fazendo uma exegese profundo, completa, quase completa, não. O texto não me permitirá isso. Fica para o próximo programa também. É que aqui em Hebreus 12, anote, aula de Bíblia. Aqui em Hebreus 12, versículo 24, sim, conheço. Em grego temos um adjetivo para nova, o qual não é kaine ou kainos, é neos. Como assim, Deus de Carvalho? Porque em grego bíblico, ou quer dizer, qualquer grego, temos dois adjetivos para o nosso qualificativo, nova ou novo. É assim, em português, a palavra é única, nova, duas, não? Masculino, gênero gramatical masculino, novo. Ah, agora eu estou com um novo carro velho, foi para o ferro velho e tal. Eu não, é uma ilustração. Temos aqui apenas um Corsa 1995. Já não pagamos IPVA, benção, não menos mal. Corsa, menos mal não, é coisa boa, nada de mal. Menos mal retira. Corsa 1995. Não tem um carro novo, mas na ilustração, na didática serve. Então a pessoa, para não confundir, a pessoa lá diz, comprei um carro novo, estou com o meu carro novo. Então em grego o adjetivo é kaines ou kainos. Falei bobagem, mas é de propósito, ou quase de propósito. O adjetivo então para carro novo, 0 km, como se diz, não é? 0 km, em grego não é kainos ou kaine, já é neos. Agora, você tem um carro já bem usado, digamos 15 anos de uso, utilização. Lataria ruim, precisando de retífica no motor, câmbio, isso, aquilo e tal, pintura e tal, aí você leva esse carro a uma oficina que faz isso, uma oficina completa, aí faz retífica no motor, o câmbio, pintura e tal, aí o carro fica novo, só que é novo, kainos ou kaine, não é neos, porque é um carro usado, retificado, então consertado, melhorado, renovado. O mesmo é quanto a nossa pessoa, velha criatura na iniquidade, no pecado. 2 Coríntios 5, 17, anote, faz parte dessa aula de Bíblia. Paulo aí, 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz que assim, se alguém está em Cristo, na oficina do Cristo, oficina da graça, para a nossa redenção, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O adjetivo, então, não é neos, é kainos ou kaine. Por quê? Porque a pessoa é a mesma. O mesmo corpo, cabeça, tronco e membros.
mesmo cérebro, nervoso central, os mesmos 85, mais ou menos, bilhões de neurônios, diz o pessoal da área, nunca contei, nunca vi um neurônio, que temos na cachola, uns 85 bilhões de neurônios. Os neurônios são os mesmos. A pessoa é renovada, não no corpo, a pessoa mesmo, se faltam dentes, continua faltando dentes. Se usa dentadura, as duas, não, a cada direita e esquerda, não, superior e inferior, dentadura, foi minha mãe usar dentaduras, as duas completas, então tinha que usar do couro, chamado corégna, né, coisa assim, não ganha dentes novos, perdeu um dente já era, só na vida eterna, aí sim, eu mesmo perdi alguns dentes, terei meus dentes completos todos, não sei se o siso, mas talvez, não importa, com siso, sem siso, terei dentes novos, aí sim, na vida eterna e imortalidade. Deus nunca vai me dar um dente novo, dente de ouro, de vez em quando surge uma igreja, em Goiânia há algum tempo, o pessoal ganhando dente de ouro, mas que mentira, vai mentir assim lá na China, na Conchinchina, na Indonésia, Nicarágua, dente de ouro. Se Deus me desse um dente, seria de cálcio no osso, não dente de ouro, porque o ladrão me pega e arranca meu dente alicate, sem anestesia, Deus me livre e tem livrado, quer ir lá saber dente de ouro, se você quer problema seu, azar seu, não, tem uma inteligência, não, então é assim, nova criatura, é Kainós, não, é Kainós, fiquei meio afobado aqui, desculpa, Caldemos Carvalho, Kainós, o Kainê, se fosse Neós, aí seria outra pessoa em tudo, outro corpo, quem sabe até mais bonito, quando viesse a casa, a mulher, mas peraí, meu marido tá bem acabado, agora chegou esse gato aqui, esse Dom Juan aí, lascou, não deu no livro, tem livro. Então, agora aqui, sim, a passagem, é a última para hoje. E agora? Desculpe, ainda bem que eu anoto, não é? Porque a mente falha. Isso, e você notou, não é? Hebreus 12, versículo 24. Finalmente então, Hebreus 12, versículo 24, anotou para beijo. Depois tanto demora, mas faz sentido, não? Não perdi tempo, eu leio. A Jesus, o mediador de uma nova aliança. Lembrando que a palavra aliança em português, em grego é diateque. E o adjetivo, veremos daqui a pouco. A Jesus, o mediador de uma nova aliança. E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. O que interessa agora não é Abel, o sangue do Abel e tal, assim, nova aliança, correto? Correto. Só que o adjetivo nova em português, em grego, já não é kainós ou kainê, e sim neós. É a única vez, é o único versículo bíblico onde o adjetivo neós qualifica a aliança, não o testamento. Portanto, não há Novo Testamento original, algo recém-criado lá nos dias do Cristo, ou do Cristo em diante, não. E sim, o adjetivo neós é caso único, quanto à aliança e testamento, é aqui, em Hebreus 12, versículo 24, neós. Mas qual o sentido? Ou seja, então a velha aliança acabou, e por neós, em grego, surgiu a nova aliança em tudo diferente? Não. Como tenho prometido, no próximo programa explicarei isso a fundo. Tenho plena certeza e convicção total que todos vocês aí, meus queridos ouvintes, Sara Brasil FM 93.9, Goiânia, região metropolitana, pessoas que me assistem por esse meu canal no YouTube, Apocalipse 666, de Milson Carvalho e tal, todos vocês vão de concordar plenamente comigo no próximo programa, próxima aula, que algumas coisas, mandamentos, exigências, cerimônias, requisitos, estatutos da velha aliança, da primeira aliança, de fato acabaram porque alcançaram o cumprimento. Por exemplo, na antiga aliança, isso ficará mais sentado no próximo programa, havia aquela matança de animais. Por exemplo, um cordeiro, desde o Jardim do Éden, porque Deus foi quem matou o primeiro cordeiro e fez dele, lá no Éden mesmo, para Adão e Eva, vestes, toucas, rudes, para tampar, cobrir a nudez do casal. Aquele cordeiro representava aquele que mataram o cordeiro, o Cristo. Gênesis 3,15, leia depois, Gênesis 3,15. Eis o cordeiro do nosso Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. João Batista, primo do Cristo, dizendo no Rio Jordão. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na antiga aliança, então, a aliança original, matava-se o cordeiro, o sacerdote, ou mesmo na residência uma família, como
vizinhança do Êxodo, limiar do Êxodo, quando Deus retirou o povo hebreu do Egito e tal, passando pelo Lago Vermelho e tal. Então, o Cordeiro da Páscoa, Cordeiro Pascual. 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então não celebramos mais Páscoa, não matamos mais animal algum. Matamos sim o principal animal, o Cordeiro perfeito na cruz do Calvário, para nossa redenção. Os nossos pecados ele o mataram. Última passagem, Mateus 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela, Miriam, em português Maria, dará luz a um filho, a quem porá-se o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Cristo andou aqui, certa vez falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto tempo já passou desde que ele assim falou, mas a sua palavra permaneceu. Em meio a tanta confusão, eu vejo esta multidão sem saber pra onde ir, vai vivendo em vão. Assim, sem saber pra onde ir, vai vivendo por viver, não tem prazer na vida, basta experimentar o caminho palmilhar, Cristo ajudará verdade trilhar. Em meio a tanta confusão, eu vejo esta multidão sem saber pra onde ir, vai vivendo em vão. Porém, se esta multidão em Deus a salvação, caminhará em sua luz, seguindo os passos de Jesus. Pela graça do nosso Deus e dos membros da AMAR, Denilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.